Olá pessoal, eu sou o Rafael, esse canal aqui é o Engenharia Refinada e hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aí no título para vocês, que é mestrado e empregabilidade. Ou seja, fazer o mestrado te garante o emprego? E obviamente a resposta é não, tá gente? Já adiantando, mas a ideia desse vídeo não é dar uma resposta sim ou não, e sim a gente discorrer sobre esse assunto, que é um assunto interessante, que ele faz um contraponto com alguns outros vídeos que eu já trouxe aqui para o canal. Na semana passada, eu trouxe um vídeo falando um pouco de tudo sobre o mestrado acadêmico no ITA, então se você tem interesse eu vou deixar o link aqui embaixo. E antes desse vídeo, eu já trouxe mais dois outros vídeos falando de mestrado, né? Um do ponto de vista de uma pessoa que sai da graduação e vai direto para o mestrado, e outro vídeo falando do ponto de vista de alguém que já está no mercado de trabalho e que entra no mestrado, que é o meu caso, né? Em 2019, já estava no mercado de trabalho e iniciei meu mestrado em paralelo. Vou deixar o link de todos esses vídeos aqui para vocês e simbora para o próximo. E antes de eu iniciar o vídeo, eu preciso fazer aquele meu disclaimer de sempre. A ideia, o objetivo com esse vídeo aqui não é esgotar o assunto, né? Assim como o objetivo de nenhum dos meus vídeos é esgotar algum assunto, mas sim discorrer um pouco mais sobre ele. E lembrando sempre, né, pessoal, que eu não conheço todos os mercados, eu não sou dono da verdade. O que eu falo aqui é apenas a experiência que eu estou tendo e também, né, a experiência que pessoas do meu convívio tiveram e também algumas leituras que eu faço para trazer esses vídeos aqui para vocês. Feito o disclaimer, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, que eu quero conversar aqui com vocês, que é sobre qual que é o objetivo de se fazer um mestrado, né? Ou também, né, o porquê que o mestrado existe, por que as pessoas fazem mestrado, por que existem mestres, por que existem doutores, tá? Eu acho, gente, que esse é um dos pontos principais para a gente decidir se vai entrar ou não em um mestrado, tá? É realmente entender a filosofia de um ambiente acadêmico, né, que é onde você efetivamente vai fazer seu mestrado, tá? Gente, então assim, primeira coisa, mestrado não é um curso profissionalizante, tá? Lembrem-se bem disso, mestrado não é um curso profissionalizante. Uma das ideias principais do mestrado, gente, é iniciar a pessoa em uma carreira científica, tá? Então, a partir do momento que você entra em um mestrado, o que você vai fazer lá dentro, né, é acabar se aprofundando em tópicos teóricos, né, e aí muitas vezes você vai ter práticas de laboratório, etc. Você vai aprender como as coisas funcionam dentro da academia, né, com relação à metodologia científica, com relação à produção e publicação de artigos, porque querendo ou não, essa é a forma, né, uma das formas principais da gestão do conhecimento aí no ambiente acadêmico, tá, gente? Então, assim, muitas vezes existe aquele preconceito, né, de algumas pessoas, mas o pessoal só produz artigo e não ajuda em nada e tal. Pessoal, sem essa, tá? Porque, assim, a questão é que os objetivos da indústria e os objetivos da academia, às vezes eles convergem, né? Às vezes eles se unem, mas não necessariamente são os mesmos, tá? Então, procurem entender os diferentes pontos de vista, tá? Então, novamente, mestrado não é profissionalizante. Uma das ideias principais do mestrado é realmente iniciar a pessoa em uma carreira científica. Pessoal, tem dois artigos interessantes na internet que eu li, eu vou deixar para vocês na descrição. Um deles é da Associação Nacional de Pós-Graduandos e o outro é da Universidade Federal de Goiás, né? Ambos falando um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou deixar aí para vocês lerem, que eu achei bastante interessante, tá? Então, pessoal, voltando no assunto do mestrado, né? Com relação a ele não ser profissionalizante, um exemplo que eu trago aqui para vocês é o seguinte: eu, né, como vocês já sabem, esse canal aqui é de engenharia, os meus assuntos favoritos são elementos finitos e programação. Hoje são as duas coisas que eu faço profissionalmente, né? Eu programo software de cálculo estrutural. E pessoal, você fazer um mestrado e um doutorado em elementos finitos, isso não te torna especialista nesse assunto do ponto de vista da indústria, do ponto de vista de aplicação, tá?
E aí, né, eu sei que isso para algumas pessoas é um pouco assustador. Poxa, mas fazer um doutorado, isso não me torna um especialista? Assim, pessoal, isso não te torna um especialista do ponto de vista da indústria, tá? Do ponto de vista de aplicação. Pessoal, o que vai fazer uma pessoa tornar especialista, né, dentro de uma empresa, né, dentro de uma empresa, quando você fala que alguém é especialista em um assunto, isso é uma palavra muito forte, tá? Inclusive, isso vem na carteira de trabalho de algumas pessoas, que ela é especialista naquilo. Eu não sou especialista, tá, gente? Quando você fala com uma pessoa especialista, isso implica que essa pessoa ela tem muitos e muitos anos de experiência em um único assunto, tá? De repente é uma pessoa que trabalha na indústria 15 anos com materiais compósitos. Beleza, talvez essa pessoa possa ser chamado de especialista nesse assunto. Você fazer mestrado e doutorado nesse assunto não necessariamente te qualifica como um especialista no assunto. Isso pode te ajudar, tá? Mas atenção, muitas vezes o que te qualifica é ter experiência profissional. Assim como, gente, também pode ser que um especialista da indústria, ele não necessariamente está qualificado para fazer uma produção científica ou para escrever um livro sobre aquele assunto, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer, são mundos diferentes, tá? Bom, aí indo nessa linha de raciocínio sobre fazer o mestrado para ir para a indústria, gente, eu acredito que não é o melhor caminho. Eu já falei disso em outros vídeos, né, nos vídeos que eu vou deixar na descrição, mas assim, para mim o melhor caminho é, se você tem a possibilidade de fazer um estágio, faça um estágio na indústria. Para mim é uma das melhores portas de entrada, tá? Você vai direto, afinal de contas a gente se forma na graduação já para ter um preparo para ir para a indústria, e o estágio o timing é uma das principais portas de entradas para a indústria, né? Eu falo bastante disso aqui no canal também, tanto que eu tenho bastante vídeo com relação a estágio, né? Entrevista de estágio, sobre fazer um estágio, tem alguns vídeos, vou ver se eu deixo na descrição também. Outro fator, aliás, outra forma de você ingressar, né, seja na indústria ou no mercado de trabalho, é por meio de um trainee, né? Existem trainees também que são industriais. Outra forma também, mestrado profissionalizantes, inclusive tem mestrado profissionalizante que já é com parceria com a indústria. Então veja bem, pessoal, você já vai focado, né? Você já vai com contrato. Não é como se você entrasse na academia, não, vou ver se alguém vai me querer, alguém vai brilhar os olhos por mim. Pessoal, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Você tem que ir com o objetivo já certo para aquilo que você vai fazer. E a outra opção é por meio de cursos profissionalizantes, tá? Gente, à medida que você queira entrar na indústria, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o nosso dever de casa, ir lá e olhar o que as vagas estão pedindo, né? A vaga pede um software X, um software Y, um conhecimento X, um conhecimento Y, e normalmente vagas que precisam de mestrado fica explicitamente falando que é desejável ou que é necessário um mestrado em determinada área. O que pode acontecer, pessoal, é que assim, uma vez que você está no mestrado, você pode desenvolver, né, e certamente vai desenvolver muitas competências que são desejáveis, tanto na indústria quanto em vários outros ambientes, em vários outros contextos, né? Por exemplo, você pode desenvolver competências como programação, eventualmente o seu projeto envolve alguma coisa de programação. Uma coisa que você vai desenvolver com certeza é a autonomia no seu trabalho, porque uma pessoa que faz mestrado ou até mesmo uma pessoa que faz doutorado, ela precisa ter muita autonomia sobre o trabalho dela para conduzir a pesquisa dela, né? O orientador e o co-orientador não vai fazer as coisas por ela é quem faz as coisas, né? Então, autonomia é uma boa característica, e também você desenvolve soft skills, skills como concentração, né, para você poder realizar. Então, assim, tudo isso pode ser desejável em uma indústria, né? Às vezes o cara vai lá, faz mestrado em engenharia e entra em uma indústria de banco que precisa de alguma competência que ele desenvolveu. Só que, veja bem, pessoal, isso é muito indireto, tá? E outra, não tem como você contar com isso. Vou entrar no mestrado X de engenharia para ir para um banco. Pessoal, não tem sentido. Isso acontece, mas isso não tem sentido, porque não é a finalidade, tá? Então, assim, o que eu diria é que entrem no mestrado
pela vontade que você tem de se aprofundar em um determinado tema. Eventualmente, né, às vezes acontece como é o meu caso, estou na indústria, estou vendo alguns temas interessantes, busco mestrado nesse tema, mas com a intenção realmente de aprofundar e de aprender um pouco mais sobre o tema e quem sabe até de me iniciar nessa parte um pouco mais científica, produzir alguma coisa de útil aí para a humanidade, tá? Eu diria que esse é muito mais... Essa é mais a mentalidade de você ir para um mestrado do que propriamente dito você querer ir lá e entrar para virar o fodão em algum tema, porque não é assim que as coisas andam, tá? Bom, e aí, né, uma outra contrapartida, pessoal. É claro, né, que também tem vagas que explicitamente pedem um mestrado, assim como eu falei. Você normalmente, né, são vagas de pesquisa e desenvolvimento. Eu já falei aqui em outros vídeos, tá, gente? Engenharia e pesquisa e desenvolvimento são áreas diferentes dentro de uma indústria. Às vezes elas se conversam, né? Às vezes elas convergem em determinados temas, mas elas são áreas diferentes, com objetivos diferentes. Então, se você vai para a área de pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes vai ser interessante sim que você tenha um mestrado e doutorado, mas atenção, pessoal, isso é explícito nas vagas, tá? É um outro exemplo interessante que eu conheço e que é bem conhecido na indústria aeronáutica, são o caso de algumas empresas do exterior que consideram o mestrado e o doutorado como experiência profissional. Então, às vezes, a vaga, ela pede lá, normalmente é mais ou menos isso, tá, pessoal? Para essa vaga aqui você tem que ter 5 anos de experiência como engenheiro ou você tem que ter 3 anos de experiência mais um mestrado na área, né? Ou se não, para essa vaga aqui você tem que ter 10 anos de experiência ou 5 anos de experiência mais um doutorado na área. Ou seja, ela contabiliza o seu título como experiência. Mas atenção, mesmo essas vagas, elas não tiram a experiência de fato, normalmente elas pedem também, tá? Então é isso, né, gente? Conhecendo, entendendo quais são as regras do jogo. Eu acho que essa é a mensagem que fica aqui. Entenda quais são as regras do jogo a partir do momento que você vai querer pisar o pé em um determinado lugar ou em outro lugar, tá, pessoal? Bom, a resenha de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa aquele curtir e compartilhe com os colegas para que o vídeo tenha mais alcance. Grande abraço, até a próxima.